dos bens ou dos males que incorporamos à própria alma, dos bens que constroem o paraíso da consciência feliz e dos males que levantam o purgatório do coração que escolhe os espinheiros do remorso por recursos de pavimentação do próprio caminho. Não te agarres aos patrimônios terrestres de que te fazes uso frutuário provisório, a fim de que aprendas no serviço e na caridade a buscar, em teu benefício, a riqueza incorruptível da luz. Basta um leve olhar ao pretérito para que reconheças a insânia de quantos passaram no mundo antes de ti, senhoreando as bênçãos do solo e devorando o suor dos semelhantes, como se o tempo e o espaço lhes pertencessem. Os museus jazem repletos das baixelas preciosas, de quantos se supuseram senhores exclusivos do pão, das armas fidalgas, de quantos zombaram dos direitos do próximo e da indumentária brilhante daqueles que transformaram o domínio indébito em sua feroz paixão. Adelos e numismatas retêm consigo os remanescentes de todos os que monopolizaram a roupa devida aos nus e as moedas surrupiadas à fome e ao remédio dos infelizes. Coleções de cinzas douradas guardam a usura e a vaidade, a mentira da bolsa estéril e o engano cruel da posse inútil. Aproveita desse modo a tua hora no corpo denso e faze circular os valores da bondade no vintém que possa nutrir a paz e o reconforto, imprescindíveis ao companheiro da retaguarda com aflições maiores que as tuas. Recorda que se o onzeário e o egoísta retiram o azinhavre e a solidão da sombra a que se afeiçoam, a alma fraterna e amiga extrai a esperança e a paz da claridade que veicula. A cobiça ajunta a prata e o ouro da terra, como quem amontoa pedras incendiadas sobre a própria cabeça. Mas a fé que se consagra a Jesus, em se devotando à alegria e à felicidade dos outros, amealha para si mesma, hoje e sempre, os tesouros imperecíveis do céu. Muito bom dia a todos. É com renovada satisfação que nós aqui nos encontramos para mais uma reunião fraterno-doutrinária, onde serão colocados os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E como só ia acontecer ao início de todos esses encontros, nós recomendamos que possamos juntos, irmanados em pensamentos e sentimentos, voltarmos os nossos olhares à fonte divina do amor e lá nos conectarmos através de uma prece silenciosa, mas que provém do fundo da alma, rogando a Deus, rogando a Jesus, o Mestre por excelência, e também ao Espírito protetor desta casa, Dr. Bezerra de Menezes,
e aqueles que têm sido os nossos guias e protetores pessoais, para que sejam conosco uma vez mais, fortalecendo-nos o equilíbrio, a paz, a harmonia e a vontade firme de nós prosseguirmos nos nossos labores com a finalidade de atingirmos a plenitude a que fomos trazidos à presente reencarnação. Rogando, pois, a esses abençoados tarefeiros do amor divino, nós pedimos que, neste momento, essas bênçãos possam ser sentidas por cada um de nós e que possam fazer com que os nossos entendimentos sejam da melhor forma possível. Queremos rogar também o amparo aos nossos irmãos que estarão conosco nessa manhã, colaborando nessa atividade. O nosso irmão Eduardo, que fará a palestra de hoje com o tema O Bem e o Mal, e o nosso irmão Carlos, que fará uma leitura prévia, a fim de nos colocar em dimensão de entendimento de tudo que nos for trazido nessa manhã. Então é assim, mais uma vez, rogando essas bênçãos divinas, que nós pedimos a permissão para darmos início aos trabalhos doutrinários dessa manhã. E que assim seja, pela graça e pelo amor de Deus. Eu renovo meu bom dia a todos. Nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem todo o que desejara que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Se tem no futuro razão para que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos bens que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, as lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, e para cuidar dos interesses dos outros, antes de seus próprios interesses.
O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Que assim seja. Bom dia. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de domingo, aqui no nosso lar Espírita União. Hoje nós conversaremos, como está ali, sobre o bem e o mal. Começaremos essa nossa conversa com perguntas, ao invés de ser respostas, porque as perguntas nos fazem buscar essas respostas. Então, podemos iniciar. O que é o bem? O que é o mal? O mal é a ausência do bem? E onde está a origem desse mal? A origem do mal está em Deus? Está nos homens? Essas perguntas, por muitas vezes, talvez tenham passado pela nossa cabeça. E é isso que nós tentaremos descobrir através do Evangelho segundo o Espiritismo. A própria mídia, os próprios filmes ou séries nos retratam a eterna luta, até mesmo entre o bem e o mal. Até mesmo em desenhos animados, nós percebemos essa luta entre o bem e o mal. Então, isso nos acompanha há muitos anos. Um pouco melhor falando agora, vamos falar sobre a parte histórica do bem e do mal. Voltamos bastante no tempo e vamos lembrar do filósofo alemão Immanuel Kant, que viveu de 1724 a 1804. E ele nos ensinou, já naquela época, porque ele tinha esses questionamentos. O bem passou a ser reconhecido como um conjunto de valores imprescindíveis ao ser humano. Então, é importante nós descobrirmos o que são os nossos valores. É a meta a ser alcançada, sempre atuando através de 3 formas: intelecto, sentimento e vontade. Se não conseguirmos atuar nessas 3 formas, nós não adquirimos bem, esse bem que já podemos fazer, esses valores que já poderemos ter. Com o passar do tempo, outros filósofos colocaram suas teorias, como os filósofos neoplatônicos, e dizia que a presença do mal é necessário para estimular o bem, pois era assim que eles pensavam naquela época. De tal modo, por exemplo, que eles falavam: não haveria justiça se não houvesse ofensas, não haveria trabalho se não houvesse preguiça, não haveria vontade se não haveria verdade se não houvesse a mentira. Isso era o pensamento desses filósofos no passado. Evoluindo com o tempo, apareceu o filósofo cristão, talvez mais importante à sua época, Agostinho de Hipona. Dizia: o mal não se identifica com o bem. O que quer dizer isso? Então, o bem não precisa do mal para existir. O que existe em nossas vidas é o bem. O mal são as nossas imperfeições, pois nenhuma natureza é má, e todas as coisas nascem com a capacidade de fazer o bem. A palavra mal, nesse aspecto, se refere apenas à privação, à ausência do bem. Então, o mal só aparece quando eu não consigo fazer o bem. E esse teólogo católico, que foi da Igreja Católica, Agostinho de Hipona, foi mais conhecido como Santo Agostinho. E depois da sua desencarnação, Santo Agostinho veio, em forma de espírito, a ajudar Allan Kardec a criar a nossa codificação espírita. Tanto que ele tem várias mensagens no nosso espiritismo. Continuando, agora para nós entendermos
O que significa bem e mal? Bem, em termos gerais, no dicionário, é o acordo entre o que uma coisa é com o que ela deve ser. Ou seja, é a busca do nosso ser em busca do bem, em busca de ser pleno, em busca das nossas boas virtudes. Só que, às vezes, nós, espíritos imperfeitos, envolvidos por essa matéria, fazemos tudo no automático. Você apenas faz as coisas sem pensar que está fazendo aquilo. Pois nós vivemos nessa vida acelerada do dia de hoje, onde tudo tem que ser respondida a um botão, a um clique. E fazemos, às vezes, sem pensar. Não nos questionamos se aquela maneira que estamos fazendo é a maneira mais bondosa que eu já posso praticar. Já nos lembramos do nosso Evangelho e nos foi ensinado. Todos nós, seres espirituais, vivendo agora na carne, fomos criados simples e ignorantes. E podemos evoluir do átomo até o arcanjo. Então isso ocorre devido à nossa evolução, devido ao nosso desenvolvimento. De quê? O que precisamos desenvolver para chegar um dia a ser um arcanjo, a ser uma pessoa boa, pura, um espírito puro? Precisamos desenvolver as nossas virtudes, ou seja, o bem que já temos plantados dentro de nós, que Deus nos já deu em forma de sementinha. Mas todos nós podemos fazer florescer e crescer esse bem que já existe em nós, pois está dentro de nós isto. E como desenvolvemos essa sementinha? Com o nosso trabalho. Nós devemos regar as nossas sementes. E principalmente, como ali está escrito, vivência no bem. Tem se falado muito nessa palavra vivência, em várias religiões e tudo mais. Mas aqui queremos entender o sentido moral desta palavra. É o fato de ter vida, de viver, de existir. Também um outro significado é quando nós passamos por algum fato ou alguma situação e dos quais nós conseguimos tirar alguma lição de vida, alguma experiência. É tudo aquilo que se viveu, que faz parte da vida de uma pessoa. Um exemplo aqui, às vezes para alguns de nós, é quem nós já casamos, por exemplo. No nosso casamento, nós casamos e juramos amor eterno a uma pessoa. Mas com o passar dos anos, parece que aquela pessoa muda, fica diferente para todos nós. E mais ainda, não é a outra pessoa que fica diferente, nós também nos tornamos uma pessoa diferente. Tanto que depois de 10, 20, 30 anos de casamento, nós não reconhecemos o início do nosso casamento como nós éramos antes. Então a nossa vida é isso, é uma mudança. Todos nós mudamos. Nós, o nosso cônjuge, os nossos filhos, nossos pais, todos estamos aqui em mudança. Hoje já não somos quem fomos ontem, e amanhã seremos ainda diferentes. Agora podemos mudar para melhor, para o bem, ou para pior, para o mal. E esta decisão está nas nossas mãos. Não é o outro que faz nós sermos maus. Não é o outro que decide o que nós devemos fazer. Nunca deixemos as nossas decisões internas, morais e íntimas, na mão dos outros. Nós precisamos tomar essas decisões, pois todos nós temos o nosso livre arbítrio, a nossa livre vontade, e podemos escolher o caminho de um lado ou de outro. Somos nós que devemos escolher esse livre arbítrio e escolher o caminho. E por último, vivência significa manifestação da vida. Então precisamos ter vida, pois Jesus já nos disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E a vida em abundância é a vida no bem, ação no bem. Não adianta a gente ficar aqui apenas falando no bem ou estudando o que é o bem. Precisamos praticar, agir realmente no bem, fazer alguma coisa no bem. E este bem se relaciona com o que é perfeito, pois todos nós podemos um dia alcançar a perfeição. Iremos todos alcançar, pois Jesus já nos disse: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então nós fomos criados para ser perfeitos, mas precisamos galgar os degraus da evolução. E como conseguimos isso? A prática do bem se resume ao amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira.
precisamos aprender a amar. E como fazemos isso? Porque o amor é o sentimento por excelência. São os nossos instintos elevados à altura do progresso do amor. Para entender um pouco melhor, falemos o seguinte. Na nossa origem, como fomos criados, o homem só tem instintos. À medida que vai sendo mais avançado e mais corrompido pela matéria, o homem passa a ter sensações. Então, passamos dos instintos para as sensações. Passando das sensações, quando conseguimos nos instruir e nos purificar, começamos a ter sentimentos. Então, o ponto mais alto do nosso sentimento é a nossa capacidade de amar. Não no sentido vulgar do termo do amor, mas um amor que é o nosso sol interior, que condensa e reúne o ardente foco de todas as nossas virtudes e as nossas revelações que conseguimos descobrir por nós mesmos. O bem, então, está relacionado a essa virtude. A virtude no seu mais alto grau, que é esse conjunto de qualidades do homem de bem, que o nosso amigo Carlos leu para nós. E o que é ser um homem de bem? É ser uma pessoa boa, caridosa, trabalhadora, sóbria. Sóbria, aqui eu vou abrir um parênteses para nós entendermos que sóbrio não é significa apenas uma pessoa que não exagera na bebida. Essa sobriedade a que nós queremos falar é sobre a sobriedade moral da pessoa. E o que é isso que você está falando? A sobriedade moral é nós termos temperança, equilíbrio, como nosso irmão Sérgio falou, moderação, seriedade. E essa sobriedade tem que atingir a todos nós, homens, mulheres, encarnados e desencarnados. E como essa sobriedade nos ajuda? Nos ajuda no que está muito em prática nos dias de hoje. A maledicência. E o que é essa maledicência? É a famosa fofoca. A fofoca que está tão em alta na vida de hoje. Seja a nossa fofoca presencial ou seja uma fofoca através das redes sociais, onde as pessoas entram nas redes sociais apenas para saber o que o outro fez de errado. E vamos ver o que aquela pessoa faz de errado, o que ela está fazendo nesse momento, para poder criticar depois. Então, nós temos que ter cuidado com a intenção com que eu estou fazendo isso. Evitemos, assim, a fofoca em nossa vida. Todos precisamos conhecer as coisas, mas não divulgar o que é o mal, pois assim nós estamos espalhando o mal em vez de espalhar o bem. Segundo o Espiritismo, resumindo tudo essa inicial palestra, o que significa o bem? O bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus, e o mal é tudo que se afasta dessas leis. Então precisamos aprender o que são as leis de Deus. E principalmente lembrar que nos momentos quando temos dúvida, ou que já estamos passando, ou que passaremos no futuro, lembremos de Deus, afinal tudo está nele. A moral está em Deus, o amor está em Deus, a vida, o ser espiritual está em Deus. Mesmo aqueles que não acreditam, mas aquelas pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus, mesmo essas pessoas recebem o amparo de Deus. Lembremos que essa força vem de Deus e a nossa vida está também nas mãos de Deus. É lógico, não podemos nos esquecer, devemos fazer a nossa parte, pois Deus nos dá todas as ferramentas, mas nós precisamos colocar nas nossas mãos e trabalhar essas ferramentas que Deus nos dá. Não adianta ficar aguardando que caia dos céus em nosso colo toda a solução para os nossos problemas. Precisamos pôr em prática o nosso bem, o nosso melhoramento pessoal. Com isso, Deus faz de nós trabalhadores, servidores dele. E o que é o mal? O mal, para a moral, é o contrário do bem. Mal é o obstáculo, é a contradição que o homem tem ainda dentro dele, através das nossas imperfeições. Lembrando que o mal pode ser subdividido em mal metafísico, as nossas imperfeições, em mal físico, os sofrimentos que sentimos no nosso corpo, e o mal moral, que antigamente foi chamado, entre aspas, de pecado, que hoje já sabemos que não existe
esse pecado onde nada e nem ninguém pode escapar dele. No passado, as religiões nos ensinaram isso, que se cometemos um pecado, vamos todos para o inferno e não temos jeito. Ao pensar e aprender isso, nós, uma vez que erramos, desistimos de fazer as ações no bem. Porque se eu já estou condenado, entre aspas, por que eu vou fazer uma coisa no bem? E nós sabemos que isso não é verdade. Ninguém é, todos nós temos chance de encontrar o bem novamente em nossa vida. Precisamos apenas fazer a nossa luta. E ninguém é eternamente mal ou pecaminoso. Todos um dia encontraremos o caminho do bem. Todos encontraremos a luz. Porque todos nós somos filhos de Deus. Às vezes temos que passar por dificuldades, por sofrimentos, por marteladas na nossa cabeça, que parece que nós não entendemos que precisamos fazer o bem e não aceitamos, continuamos a fazer a coisa errada. Mas aí vem a dor, nossa dor, que nos ensina, nos orienta qual é o caminho que devemos seguir. Se nós continuamos a fazer uma mesma atitude e aquilo parece que só dá errado na nossa vida só começa a andar para trás, é porque precisamos fazer a mudança. Lembra da história do casamento, como todos mudamos? Nós precisamos mudar para o bem e não continuar a fazer daquele jeito. Se eu faço alguma coisa e continua a dar errado na minha vida, é porque eu preciso mudar alguma coisa do que estou fazendo. Fazer de forma diferente, fazer na forma do bem. Segundo o Espiritismo, o mal é tudo que não está de acordo com as leis de Deus, como falamos. Então, por que Deus, que é a inteligência suprema, soberanamente justo e bom, permite que o mal exista? Por que Deus já não fez todo mundo bom, sem a maldade dentro de si, e nós já seríamos felizes e perfeitos? Aí vem a resposta. É preciso que o espírito adquira experiência. Ou seja, para isso é necessário que conheça de um lado o bem e do outro lado o mal. O bem e o mal, como princípios, são encontrados na natureza. Não podemos fechar os olhos e dizer o mal não existe, então não vai afetar. Isso não existe. O bem e o mal existem, mas precisamos reconhecê-los. E como que conseguimos esse conhecimento? Através da nossa experiência. Tomemos a figura que foi nos retratado na Bíblia há muitos anos atrás. As figuras de Adão e Eva. Eles comeram o fruto proibido, instigados pela serpente na árvore. Para conhecerem o bem e o mal, eles precisavam provar do mal. E Adão e Eva fizeram isso, provaram sobre o bem e sobre o mal. E Adão, como sempre, quis colocar a culpa em Eva e na serpente, pois ele não era culpado. O culpado foram os outros. Logo, Deus veio dar uma lição de responsabilidade a Adão e também a Eva. Todos nós temos responsabilidade sobre nossos atos. Não devemos jogar a culpa nos outros sobre o mal que nos acontece. Devemos procurar em nós a origem deste mal. Lembremos que é preciso que haja escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, em razão de sua imperfeição, se mostram inclinados a praticar o mal. Então, quando nós temos tendências a praticar o mal, e precisamos buscar em nós mesmos onde são essas tendências, porque apenas de más árvores é que saem maus frutos. Então, lembramos dessas palavras. O mal é uma consequência da imperfeição dos homens. Mas lembremos essa frase, não há obrigação para ninguém a praticar o mal. É só uma tendência, uma inspiração em direção ao mal devido ao mal que existe dentro de nós. Mas ninguém é obrigado a praticar o mal. Todos nós, se já praticamos o mal ontem, hoje podemos começar a praticar o bem, desde que nós tomemos consciência disto. E como isso acontecerá? O mal irá se transformar no bem. É necessário que o escândalo venha, porque nós somos espíritos imperfeitos na terra. E os homens, nós mesmos, acabamos nos punindo, porque entramos em contato
com os nossos vícios, os nossos próprios vícios. Quando nós estivermos cansados de tanto sofrer, dizendo, não aguento mais, minha vida não vai para frente, eu só sofro, parece que eu nasci só para sofrer. Isso não é verdade. Nós nascemos para viver e não para sofrer. Todos nós nascemos para fazermos o bem, mas a hora que a responsabilidade bate à nossa porta, nós sentimos o peso dessa responsabilidade. E é necessário que lutemos contra os nossos vícios. Quando nós ficamos cansados de tanto sofrer, nós começamos a perceber que podemos conhecer o caminho do bem, ou voltar ao caminho do bem, porque nos perdemos em algum momento. A reação desses vícios, então, esse mal que acontece a nós, serve de alguns de castigo, e de outros como provas, mas não um castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Quem nos autocastiga somos nós mesmos, devido aos erros que cometemos no passado. E aqueles que estão em provas, é a mesma coisa que a gente vai para a escola. Nós vamos para a escola, estudamos, chega no final do bimestre, como está acontecendo com meu filho agora, tem que fazer a prova do que aprendeu. E é na prova que a gente sabe se aprendeu realmente a lição ou se tem alguns pontos ou vários pontos que não aprendemos. E aí precisamos passar por provas. E naquela prova, que às vezes não sai com a nota que a gente quer, a gente percebe, opa, aqui não está bem, então preciso melhorar nesse aspecto. E essas provas é que fazem nos evoluir. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou falar agora, no capítulo 8, item 3. É assim que, do mal, Deus faz emergir o bem. Ou seja, o mal acaba se transformando ao bem. Porque a origem de tudo é o bem. O mal é os caminhos errados que nós tomamos nas nossas encarnações passadas. Todos nós podemos escolher, então, o mal e o bem, através do livre-arbítrio, como já falamos. Mas aqui cabe uma ressalva, lembremos, porque tem algumas pessoas que entraram no mal e ficam viciados neste mal. Ninguém será mal para sempre. Cada um de nós evolui ou evoluirá em direção ao bem. Dependendo do quê? Como que eu me liberto do mal que existe ainda em mim? Através da vontade, da resiliência e da disciplina. Então, primeiro eu tenho que ter vontade de parar de fazer o mal. Segundo, eu tenho que me esforçar, porque aquele mal que eu já faço há tanto tempo virou um vício em mim. E ele parece que me puxa novamente. E é difícil escapar daquilo, mas todos nós somos capazes, pois somos filhos de Deus. E disciplinados, porque a cada dia nós precisamos vencer para poder chegar ao bem. E chegaremos tão mais rápido quanto mais resilientes formos. Precisamos, então, insistir no bem, persistir no bem, nos disciplinar no bem. Mesmo que, às vezes, o mundo, como está atualmente, e algumas pessoas, ou alguns governos, ou alguns sistemas, ou algumas culturas estejam jogando contra. Parece que todos fazem o mal e não acontece nada a eles. Estão no topo do poder e não são condenados nem presos ou voltam ao governo depois disso. Mas lembremos, Jesus está no comando. Precisamos cuidar disso. Quando a pessoa faz o bem, ela se eleva. O bom cristão ou o bom espírita se disciplina a fazer o bem diariamente. E outra questão que pode nos chegar, há alguém que não consiga fazer o bem? Ou seja, Deus criou alguém apenas para fazer o mal, como foi nos ensinado em outras culturas, como os demônios e tudo mais? Não, isso não existe. Ninguém foi condenado a ser mal para sempre. Todos nós, encarnados e desencarnados, podemos e iremos encontrar esse caminho do bem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Logicamente, existe a sensação do egoísmo, onde a pessoa egoísta não encontra oportunidade de ajudar alguém. Não consegue fazer o bem porque está cego pelo seu próprio egoísmo. E fazer o bem não é apenas ser caridoso,
Não é apenas ser útil, mas, na medida que possível, nós precisamos ajudar realmente as pessoas. Ao caminhar na rua, ao ter algum familiar difícil, ao ter algum patrão difícil, precisamos tentar, apesar de receber todas essas situações negativas, não deixar-nos influenciar, a nós começarmos a ter vingança, a ter ódio. Sentir um pouco de raiva é natural, mas manter esse ódio na nossa vida é que não pode acontecer. Precisamos, então, ajudar a todos. Então, o que nós podemos fazer? Fazendo o bem, conseguimos afastar o egoísmo que ainda existe dentro de nós. E como que nós fazemos isso? Quando às vezes nós somos uma pessoa que não consegue pensar no bem. Em situações ficamos muito envolvidas pelo mal, pelas sombras ou pelas trevas. Nessa hora, lembremos de Deus, de Jesus e da prática no bem a pelo menos uma pessoa a quem nós tenhamos afeto. Então, pelo menos uma pessoa, nós temos amor, nós temos afeto. E por mais que nós já tenhamos feito muito mal às outras pessoas, lembremos que pelo menos uma pessoa eu consigo fazer o bem. E através dessas ações do bem que eu já consigo fazer, mesmo que seja apenas por uma pessoa, vai nos retirando dessas trevas, vai nos retirando desse mal, vai nos retirando dessa sombra da vida e podemos voltar a sermos felizes, a sermos alegres, a encontrarmos o bem, primeiro, dentro de nós e depois espalhar esse bem por todos que estejam ao nosso redor. Então precisamos, como falamos aqui, fazer o bem, estender o bem. E quem nos ensina isso é o apóstolo Paulo, que nos falou em Romanos 2:21. Não te deixes vencer pelo mal, e sim vence o mal com o bem. Porque às vezes estamos tão envolvidos no mal que parece que não temos força para vencê-lo. Mas todos nós temos essa força dentro de nós, através de Deus, Jesus e dos bons espíritos. Então, para que Deus inventou esse tal de mal na nossa vida? Por que nós precisamos a existência do mal em nossa vida? O mal não foi Deus que inventou. O mal é necessário devido à nossa invigilância. Ou seja, aquele orar e vigiar, ultimamente está precisando, além de orar, vigiar mais. Porque orando, a maioria das pessoas já estão fazendo. Mas precisam vigiar as suas atitudes, a todos os momentos, a todos os instantes. Porque é na vigilância que impedimos o mal que existe ainda dentro de nós. Então não há ninguém que não consiga fazer o mal. Somos nós que criamos o mal e não Deus, pois Deus não castiga, somos nós com as nossas más ações que criamos isso. Lembremos nessa hora que Deus é nosso Pai e está sempre ao nosso lado, está nos protegendo, está nos amparando. Precisamos nos sintonizar, ligar a nossa mente a Deus. E como que eu sintonizo com Deus? Porque na hora que eu estou ruim eu não consigo pensar em nada, não consigo nem fazer uma oração direito. Como que eu faço isso na hora que eu estou sofrendo? Na hora do sofrimento, nós precisamos respirar profundamente, elevar o nosso pensamento a bons sentimentos e buscar fazer o bem, buscar a solução e não ficar envolto naquele problema que está acontecendo na nossa vida. Porque às vezes estamos tão envoltos no problema que não conseguimos ver o caminho, a verdade e a vida que está logo ali, mas estamos tão envoltos por aquele problema que não enxergamos a luz no fim do túnel, como se diz. E para encontrar essa luz no fim do túnel, muitas vezes é necessário paciência, porque queremos, como estamos na época da internet, das coisas rápidas, apenas apertar um botão e rapidamente sair disso. Mas é necessário paciência para chegar ao bem novamente. Lembremos de como que nós chegaremos ao bem, dos bons momentos, tudo de bom que eu já passei, um filho que eu tive, uma família que eu tenho, realizações que eu já tive, uma viagem que eu já fiz, lembranças boas,
todas as coisas boas da nossa vida faz com que nós saiamos desse mal que às vezes perturba as nossas mentes. Buscando sempre o sorriso. Então, estamos todos tão tensos ultimamente, tão nervosos, preocupados, cabisbaixos, carrancudos, porque a cada dia ou temos dores físicas, como dores de cabeça, dores no corpo, dor no joelho, ou dores no pulmão, ou mesmo dificuldades morais. Mesmo diante das dificuldades, precisamos voltar a sorrir. E como que eu vou sorrir sofrendo? Você é masoquista que gosta de sofrer? Não, ninguém gosta de sofrer. Mas mesmo diante do sofrimento, precisamos voltar a sorrir, lembrar dos bons momentos da nossa vida. Assim nós conseguimos dar os passos para a frente e sair deste lamaçal que nós mesmos nos colocamos. E como que eu farei isso? Como distinguir na nossa vida o que é mal e o que é bem? Onde vamos buscar esse conhecimento? E por que, às vezes, depois de um tempo passado, nós mudamos as nossas avaliações do que é bem e do que é mal? Porque, às vezes, há anos atrás, nós não achávamos, por exemplo, que matar passarinho fosse um mal. Era uma coisa habitual de todos os dias. Hoje em dia, já mudou-se esse conhecimento. E assim, lógico, foi um exemplo singelo aqui que eu estou falando. Várias situações na nossa vida. Nós vamos evoluindo. E com a nossa evolução, nós percebemos que aquilo que nós fazíamos no passado não era uma situação do bem. Mas agora, mais evoluídos, aprendemos que não devemos mais fazer isso. E a questão dessa mudança das avaliações é um dos pontos centrais para o entendimento do bem e do mal. Embora exista essa moral objetiva traçada por Deus, nós só captamos o que a nossa visão interior consegue abarcar. O que quer dizer isso, visão interior? Como que os anjos, arcanjos, espíritos elevados, superiores, Jesus, têm uma visão muito maior do que a nossa? Imaginemos assim, Jesus está no topo de uma montanha e consegue ver, ou no topo da terra, consegue ver todas as situações que estão ocorrendo no planeta inteiro ao mesmo tempo. E nós, pequeninos que somos, estamos na trilha, na picada aberta no meio do mato, onde não vemos nem que caminho seguir direito. Mas Jesus, como é elevado, já conhece todos os caminhos e a melhor maneira para chegarmos ao nosso objetivo. Às vezes recebemos inspirações de Jesus, dos nossos anjos da guarda. Vá por esse caminho, não vá por esse. E daí nós escolhemos, não, mas por esse caminho aqui eu não gosto, eu vou por esse aqui. Que eu sei que por aqui vai dar certo. Aí é o nosso orgulho, o nosso egoísmo falando. Teimosos que somos, vamos por aquele caminho. Machucamos nos espinhos da estrada, machucamos com situações que nos acontecem e aprendemos, depois de tanto sofrer, realmente o caminho que Jesus havia me orientado antes era melhor para mim. Mas por esse aqui eu também chego, só que em vez de levar 1 minuto, estou levando 1 hora. Então lembremos disso. Na hora de uma indecisão, oremos a Deus, peçamos a Deus a melhor opção, o melhor caminho a seguir. De acordo com a doutrina espírita, o problema do bem e do mal está relacionado às leis de Deus e pode ser alcançado pelo espírito ao longo das várias encarnações. Também não fiquemos nos cobrando. Não, já que eu vi essa palestra do bem agora, a partir de hoje eu vou ser bom. Eu não vou fazer mais mal nenhum. Ninguém consegue fazer isso. Não vamos ser autocríticos a nós mesmos. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós podemos errar e nós vamos errar ainda. E temos várias encarnações para encontrar o melhor caminho do bem. Então não sejamos tão críticos contra nós mesmos para não criarmos ansiedades à nossa vida, querendo ser bom a toda hora e ainda não consigo. Aceitemos que em alguns momentos nós iremos fazer algumas coisas erradas, mas desde que tenhamos consciência disso, podemos, numa próxima vez, fazer de uma forma diferente. Agora eu já vi, é a mesma história da estrada que nós decidimos ir errado, mas não tem problema, erramos agora, amanhã acertamos. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina qual é o melhor caminho do bem ou o melhor caminho do mal. Aonde conseguimos achar esse caminho?
na questão 631 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que está aqui, ele nos responde: Deus lhes deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é usar da inteligência, se aquilo é bom ou é mal. Mas, às vezes, isso fica um pouco duvidoso. Só com a inteligência eu vou saber, mas eu tenho inteligência, eu já sei, e mesmo assim continuo errando tanto. Aí vem já a próxima questão do Livro dos Espíritos que Allan Kardec nos ensina. Questão 632. Jesus vos disse: vede o que gostariam que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganarei. Então nós temos que ver isso. O que nós gostaríamos que os outros nos fizessem ou que não nos fizessem. Baseado nisso, eu saberei se aquilo é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. O que eu estou fazendo ao meu irmão, eu faria para mim mesmo? Ou eu não faria? Só para ele que ele merece, porque ele não fez isso, então ele merece isso, mas eu não mereço. Então, é isso que nós precisamos colocar em pauta na nossa mente. E por último, mas não menos importante, precisamos resistir ao mal. Resistir ao mal? O que é isso? Estamos numa época de transição planetária. Jesus, o nosso mestre planetário, está separando o joio do trigo. E ele já nos havia falado que haveria essa separação do joio e do trigo. E lembremos que nessa época de transição, nós temos o livre-arbítrio. Eu quero escolher o caminho do bem ou eu quero escolher o caminho do mal? Nós podemos escolher, mas agora, com essa transição, isso está se tornando mais intenso. E nós precisamos nos esforçar em manter-nos no caminho do bem, resistindo ao mal, como está escrito ali. Porque estamos num planeta de expiações e provas, e estamos passando para um planeta de regeneração. E nessa passagem, muitos espíritos serão deportados para outros planetas de provas e expiações. E a maioria deve ficar aqui na Terra. E como que nós seremos eleitos, entre aspas, a ficar neste planeta de regeneração? Praticando o bem, praticando a caridade, praticando o amor. Lembrando que o trigo representa o bem e o joio representa o mal. O trigo cresce junto, às vezes misturado no meio do joio. Ou seja, não há dualismo entre um e outro. E o mal, só que nós descobrimos que o mal é apenas a ausência do bem. O mal, na verdade, é apenas quando o bem não está presente. Ele só surge como o ladrão que rouba. Ele só rouba porque nós não nos prevenimos contra o mal que possa nos existir. Então, todos podemos nos prevenir, encarnados e desencarnados, praticando todo o bem que eu já consigo. Ah, mas eu consigo só um pouquinho. Não tem problema. O pouquinho que você faça já lhe ajuda muito, já nos ajuda muito. Precisamos, então, praticar todo o bem que conseguimos. E como fazemos isso? Caridade diária. Todo dia eu tento colocar na minha agenda, hoje eu vou fazer alguma coisa de bem. Não importa o quê, vamos tentar ter isso em mente. Elevação de pensamentos, a nossa conexão com Deus, a nossa oração a Deus. E a todos os momentos que consigamos, tentamos elevar esse pensamento a Deus, a Jesus e os espíritos de bem. Precisamos resistir pacientemente ao mal, mas nunca perder o objetivo. O nosso objetivo é o bem. Todos nós fomos criados para chegar ao bem. Não, apesar dos desânimos, das tentações, dos mal-entendidos, das incompreensões alheias, nada disso deve tirar o nosso desejo de continuarmos na nossa jornada evolutiva. A nosso tempo, todos nós ceifaremos, está escrito no Evangelho, as nossas imperfeições. E depois disso, estaremos com Deus Pai, com Deus Amor, estaremos no bem quando estamos com Deus. E aqueles que se afastam de Deus ou que desacreditam dele, acabam caindo no sofrimento. Precisamos lembrar, o mal só ocorre
devido à ausência do bem que eu não estou praticando. Então, sigamos mais próximos de Deus e praticando o bem, pensando a Deus em todos os momentos, tanto nos momentos tristes, onde estamos pedindo ajuda, mas também nos momentos alegres, quando estamos nos divertindo, agradeçamos a Deus por toda essa vida que nós temos. Agradeçamos ao Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. E Ele que nos deu a vida e a vida em abundância, também nos dá o amor, nos dá o bem a todos nós no dia de hoje. Que sejamos todos nós uma célula, um apóstolo de Deus, de Jesus, a levar essas lições de bem e de amor à nossa família, à nossa cidade, ao nosso planeta. Assim transformaremos o nosso planeta em um planeta de regeneração. Que Deus nos abençoe a todos nessa luta que estamos trilhando agora, mas jamais perdendo o objetivo que todos nós, se nos esforçarmos, alcançaremos lá. O bem, o amor a Deus. E nas horas do desespero, lembremos de Jesus. Ele está dirigindo o nosso barco. Ele que comanda a nossa vida. Na hora do desespero, oremos a Deus e peçamos ajuda, pois assim todos nós receberemos ajuda de Deus, de Jesus e dos nossos espíritos protetores, hoje e sempre. Agradeço a todos.